O ano 2014 foi um ano importante, eu digo assim, um ano intermediário, mas importante. Eu acredito que foi uma passagem, um ano que precisou acontecer para que muitas outras coisas acontecessem, né? Eu digo porque muitas das obras que nós tínhamos previsto se desencadearam agora, no final do ano. Eu acho que está iniciando um processo de mudança do grau de cidade. Nós estamos saindo, e esse 2014 percebi muito bem isso, da cidade pequena para a cidade média, saindo daquele patamar de 14, 15 mil pessoas para o patamar de 20, 25 mil, então já é uma outra realidade, e isso está acontecendo com Porto Belo. Decisões importantes foram tomadas, decisões muito importantes foram tomadas, como por exemplo a aprovação do Código Tributário. Então assim, foi um ano bastante decisivo, né, bastante decisivo para que um futuro se consolidasse e construísse. Do ano passado para cá, para esse ano de 2014, segundo ano de sua administração, o senhor já nos definiu uma das ações mais importantes, mas qual das ações mais importantes para esse crescimento, podemos dizer, acelerado em que o município vem vivendo desde o início de sua administração até agora? Eu vou te dar o exemplo de 3 ações, que eu acho que são de 3 âmbitos diferentes, mas que consolidam esse processo. Primeiro foi justamente o que eu acabei de mencionar, a aprovação do Código Tributário, nova gestão tributária do município. E passa a vigorar, e deve passar a vigorar a partir de agora, de 1º de janeiro, com mais eficiência, né? Segundo foi a instalação de fibra ótica em todo o município de Porto Belo. Eu faço isso, né? Normalmente ele ainda não é muito perceptível, só está ajudando a comunicação interna, mas vai ajudar muito um processo de transformação da comunicação externa também, porque ela vai servir para todas as pessoas em geral, empresários, comércios, utilizarem. E terceiro, a questão da infraestrutura, né? Eu daí falo isso como exemplo de uma obra que se iniciou, a pavimentação, ou no caso a reurbanização da Avenida Tílio Fontana Almirante Fonseca. Te dou esses 3 exemplos em 3 áreas diferentes para mostrar como consolidação de um processo de transformação da realidade. Já que o senhor citou o quesito infraestrutura, é aparente, todos os investimentos em infraestrutura são aparentes desde o início da sua gestão, e principalmente os viabilizados nesse ano de 2014 com várias ações no centro da cidade, no bairro Perequê. Dentre essas ações, quais o senhor nos destacaria como as mais referentes nessa questão de infraestrutura até esse final de 2014? Eu acho que infraestrutura é a Avenida Tílio Fontana e Almirante Fonseca, né, como obra concluída e iniciada, né? Nós tivemos aprovação no último momento agora de metade da Irônio do Conceição, junto ao governo do estado, um recurso liberado, que vai ter mais uma contrapartida do município, mas a obra ainda não se iniciou, então vai se iniciar ano que vem. E a entrada da cidade, assim como a praça municipal, a revitalização da praça, também ainda não foram aprovados pela Caixa. Então, eu atribuo como obra física a Avenida Tílio Fontana Almirante Fonseca como aquela que iniciou e que é uma obra de envergadura e de infraestrutura para, inclusive, padrão de mobilidade, né? Não é só um padrão de infraestrutura estético ou veicular, mas é de mobilidade, provavelmente dita, da cidade, né? Então, acredito muito que essa obra vai trazer aí novos ares para toda essa comunidade aqui, mas principalmente para toda a cidade de Porto Belo. Há 2 questões importantes, prefeito. A gente já teve a oportunidade até de conversar a respeito disso, mas já que a gente está falando a respeito desse desenvolvimento e das obras de infraestrutura, 2 questões foram fundamentais que a gente observou e que alavancaram bastante esse processo. A primeira delas, as parcerias com o poder público, com os governos, tanto estadual quanto federal, aonde houveram vários convênios que viabilizaram algumas dessas grandes obras nesse ano 2014, né? O que ocorre, eu falo isso sempre, né? Uma cidade como a nossa, principalmente nessa fase de transição, ela tem problemas de cidades médias com estrutura de cidade pequena ainda. Então, a gente tem que contar com apoio externo. Se a gente não contar com o apoio do governo do estado, do governo federal, a gente avança muito pouco. Então, e se prepara muito pouco para essa transformação, né?
Eu vou te dar um exemplo da questão da água, né? Da questão da água. A gente vem sofrendo aí nos últimos 3 anos, daí eu vou 3, 4 anos, vou jogar fora do meu mandato também um pouco isso, uma espécie de instabilidade com a questão da água, na busca de uma solução, né? Ou de um marco regulatório que possa trazer uma solução mais adequada para o processo de gestão da água. Nós convenhamos com o governo do Estado, a partir de agosto do ano passado, trouxemos aí de volta, na verdade, o governo do Estado trouxe para fazer a gestão em Porto Belo da Casan, né? E a Casan já investiu cerca de 5 milhões de reais nesses 2 anos, coisa que fazia 20, 30 anos que não era investido no município de Porto Belo, como inclusive com troca de rede, né? A rede era só estendida e com troca de rede para levar água em quantidade para as residências aqui no município de Porto Belo. Fora a nova lagoa de armazenamento de água, com 30 milhões de litros de água a mais, e a mudança do próprio sistema de tratamento. Agora, isso ainda não se estabilizou e, por consequência, ainda não se sente a referência a referência de qualidade para o requisito de quantidade, né? E isso acontece, falo da água, porque isso acontece com todas as políticas do município do litoral, que recebe centenas de pessoas todos os meses novas para morar nessa cidade. E isso acontece aqui com todo esse litoral. Isso não é prerrogativa de Porto Belo, né? E a partir disso a gente não tem uma realidade estabilizada e, por consequência, planejar investimentos acaba sendo cada vez mais difícil, principalmente com recurso próprio. Por isso que a gente acaba demandando recurso externo e conta muito com as parcerias externas para que isso aconteça. Outra questão, a segunda delas que eu citei, é a questão do orçamento participativo. A gente observa que aqui nos municípios da região, Porto Belo é um dos municípios que melhor desempenha essa questão da participação popular no planejamento de suas obras em todos os bairros da cidade. A questão do orçamento participativo foi outra questão de referência também nesse planejamento, prefeito, é isso? O orçamento participativo, ele é estrutural de cidadania, né, da questão da cidadania de uma cidade, né, de um município. Porque, de alguma forma, e isso a gente vem percebendo aí nos últimos anos também, acho que eu vou falar de um chavão aqui, que se tornou chavão ultimamente, mas as manifestações de julho de 2013, no ano passado, demonstraram que, a partir do momento da ascensão econômico-social, que a parcela significativa da população teve nos últimos 10, 12 anos, as pessoas passaram a querer participar efetivamente, passaram a querer dar sua opinião, ascender a um grau de dignidade, principalmente por ter trabalho, por ter ascendido na classe C, a grande maioria do povo brasileiro, né, nesses últimos 12 anos de governo aí, 12, 10, 15, uns jogam um pouco mais longe, outros jogam um pouco menos, mas assim, eu sei que a população quer participar, e a gente precisa criar mecanismos de participação. E daí que a gente está criando esses mecanismos e, ao mesmo tempo, eles se adaptam, né? Eles se adaptam, se melhoram, se corrigem. Então, essa é um pouco a lógica que a gente está tratando. E o OP, na verdade, é uma experiência nossa, do nosso grupo político, do Partido dos Trabalhadores, do PT, de mais de 20 anos, né? De mais de 20. Na verdade, é de quase 30 anos. Então, isso acontece nas cidades, assim, onde a gente consegue ter essa gestão comunitária, participativa, ouvir, ter as demandas. E isso também a gente fez questão de implantar em Porto Belo, porque é o nosso diferencial. A gente tem estatística, cerca de 25% da população só participa ainda desse mecanismo, né? 25% participa entre ir nas audiências, conhecer, procurar informação, procurar o delegado do orçamento participativo, dar a sua opinião. Então, mas mesmo assim, já é uma parcela significativa para uma cidade que não tinha uma cultura de participação. Então, isso tem que ser construído, galgado tempo ao tempo, ano após ano e consolidado com o tempo. Não é algo que nasce pronto, óbvio. Então, isso a gente aposta muito, porque não adianta eu querer governar prefeito da cidade sem a opinião da própria cidade, sem a opinião da comunidade, sem a opinião das pessoas que vivem aqui. Então, aonde os delegados foram mais fortes, aonde eles consolidaram a sua presença junto à comunidade, muitas coisas aconteceram. Aonde não, muitas coisas acabaram não acontecendo. Mas isso é algo, como eu menciono, como a gente faz, inclusive, com a gestão democrática das eleições, onde elege um ou outro de acordo com aquilo que realiza. Isso acontece com os delegados do OP também. Então,
à medida que eles demonstram serviço, as pessoas vão reconduzi-los, ou vão trocar, ou vão vir novos delegados, e esse é o processo democrático que vai fazendo com que as coisas melhorem. Prefeito, como é que o senhor nos descreveria, avaliaria a questão da gestão de saúde e de educação nesse ano de 2014? Nós avançamos muito, tanto na saúde quanto na educação. Assim, a saúde mesmo chegou a ser algo muito forte, muito forte. Isso já começou ano passado, né? As coisas não se iniciam assim, dia para noite, mas eu acho que está praticamente consolidado. Essa gestão de médicos e técnicos em todas as unidades, assim, com um amplo grau de atendimento, né, com a garantia de todos os medicamentos básicos, a garantia, né, de todos os exames básicos, a ampliação dos exames básicos e garantia. Isso significou aí sair de R$6.000 para mais de R$25.000 mês de exame clínico, exames feitos direto a partir das unidades de saúde. Antes tinha uma gestão centralizada, o que burocratizava o processo. A questão dos médicos, estamos agora concluindo um seletivo, onde, para te dar um dado, passaram 4 médicos nesse seletivo, e nós estamos para contratar mais 4 médicos para a realidade de Porto Belo, e com isso a gente completaria. Nós tínhamos até bem pouco tempo 19 médicos, baixamos para 17 porque 2 saíram, e agora a gente quer fechar em 2021. Né? Então, assim, não é fácil hoje tu garantir um profissional como um profissional médico na unidade de saúde, que inclusive afastada da realidade central da cidade. O programa Mais Médicos consolidou isso para a gente, não posso esquecer, porque nós temos 5 profissionais do programa Mais Médicos hoje que vieram justamente para essas cidades, para essas regiões mais afastadas, né, que estão lá nas regiões mais afastadas e por consequência, contribuem para o processo de saúde. E essa questão da informatização, eu acho que o grande avanço para o ano 2015 vai ser a informatização a partir desse processo de fibra óptica que eu te mencionei, com toda essa sistematização, né? Nós estamos aí incorporando o sistema beta em todos os cantos da administração pública, para todas as informações se interligarem, né? Para nós termos uma gestão integrada. Então, eu acho que esse foi, um avanço da saúde. E na educação, consolidar a política salarial. Consolidar a política salarial foi algo fantástico. Consolidar a política de formação, nós consolidamos a política de formação. Então vamos iniciar aí a construção do plano municipal, na verdade, né, da revisão do plano municipal, não a construção, a revisão do plano municipal e de uma proposta curricular própria do município de Porto Belo. E isso só foi possível porque tivemos 2 anos de formação continuada. Então esses são os grandes avanços aí da educação do município, e principalmente a consolidação do ensino infantil, né, as creches. Eu acho que o grande avanço do município foram as creches. Eu vou te falar, nós temos aí cerca de 200 vagas de creche ainda em período de creche de verão nesse momento. Nós saímos de 350 vagas para mais de 800 vagas de creche. Foi um investimento aí de mais de R$2 milhões em unidades escolares infantis. Então esse foi, talvez, de todos o maior avanço. Prefeito, como é que o município se prepara e o que espera dessa temporada de verão 2014-2015? Nós noticiamos há pouco aqui que houveram alguns cancelamentos das escalas de cruzeiro, que são referência no município, mas no mais, na gestão, até na própria questão da água, que o senhor já nos descreveu, como o Porto Belo se prepara para esse enfrentamento da temporada? Nós passamos ao longo do ano construindo, vamos dizer assim, de alternativas no campo do turismo, da preparação junto com o SEBRAE ao comércio, à formação profissional, junto com o Pronatec, até o fato de nós já sabermos dessa situação dos navios, porque na verdade isso é de 2 anos antes, a gente já fica sabendo, isso não é de agora, né? Isso só está acontecendo agora, mas 2 anos antes já se sabia dessa diminuição das escalas. Então nós passamos a fazer toda uma preparação. A gente acredita que a temporada vai ser muito boa, assim, já está sendo muito boa, né, pela quantidade de pessoas. Nós já estamos no pico da temporada, 29 de dezembro, né, onde nós temos mais pessoas na nossa região, que é agora nesse momento de virada. A situação está bastante tranquila, vamos dizer assim, né.
fora a situação do trânsito, que é esperada por causa do excesso, da multidão de pessoas que entra nessa região, principalmente transitando entre Porto Belo, Bombinhas e Itapema, fora o trânsito, o restante está bastante tranquilo. Estamos com uma equipe terceirizada limpando a praia toda a madrugada, colocamos aí mais de 200, né, mais de 100 lixeiras na praia do Perequê e nas outras praias de Porto Belo, algumas ainda estão sendo instaladas. Coleta seletiva funcionando, coleta de lixo funcionando, 4 caminhões hoje atuando na coleta de lixo, né, no município de Porto Belo. Nós só temos 2, né, ampliamos para 3 em dezembro e agora nesse pico com 4 caminhões. Então, a temporada tem certeza que já está sendo um sucesso. Eu acredito que todos vão ganhar o seu dinheiro, né, como é de esperado, né, todos vão ganhar o seu dinheiro, como é esperado, principalmente o comércio, os empresários, porque é isso, né, no verão a gente cria um pouco de gordura para passar o inverno e todo mundo sabe que é assim que funciona o litoral, mas a gente está trabalhando para que não seja também, né, e daí não podia esquecer da consolidação da Festa do Camarão, que eu não mencionei há pouco, e do nascimento do Polifonia do Sal, que foi um outro grande evento. Eu acredito que com esses 2 eventos aí a gente vai criar um marco divisor de águas na consolidação de um calendário de eventos no município de Porto Belo. Até essa questão era o tema da minha próxima pergunta, prefeito, porque dos maiores fontes de pauta nessa questão da cultura foi todos os eventos, todas as promoções, tudo que foi programado pelo município de Porto Belo ao longo desse ano de 2014 pela Fundação Municipal de Cultura. Porto Belo hoje é uma das maiores escolas do setor cultural que a gente observa aqui na nossa região. E esse foi um trabalho também que rendeu bons frutos, a exemplo de todos esses eventos que o senhor nos destacou há pouco, né? A cultura, na verdade, tem sido um grande case de sucesso nosso. Eu atribuo isso à capacidade da equipe, mas também, né, Fabiana, Marisa, a própria Lene, mas na verdade atribuo isso também à situação da cidade, né? A cidade ela era ansiosa por cultura, ela respira cultura. Nós temos músicos, nós temos artistas, escultores, pintores brilhantes de renome estadual, como, né, Edmundo Campos e Sueli Beduski, para dar 2 exemplos, né, ou André Gomes de Miranda e Carlinhos Ribeiro, 2 exemplos de músicos também de nome, ou Nando Krusiski, de nome estadual, né, como a banda Uniclans. Então, assim, nós temos aí nós tínhamos a cidade ansiava, né, ela estava muito preparada para isso, e a gente simplesmente consolidou aí as oficinas, 77 oficinas acontecendo todas as semanas, né, 10 modalidades. Colocamos aí eventos, trouxemos artistas regionais, trabalhamos muito com a música autoral, desses artistas locais. Rompemos um pouco aquela lógica das atrações nacionais, né, de grande porte, de massa, e passamos a trabalhar muito com a lógica das atrações locais, do incentivo local. Passamos a consolidar isso junto também, fazer parceria. O comércio, os empresários, principalmente no campo da gastronomia, passaram também a começar a assimilar um pouco esse fator de que a cultura, né, essa cultura viva, ela é importante. Consolidamos aí um padrão estético arquitetônico na região central, que já começa a aparecer, né, que é o que a gente chama de o modelo açoriano, ou o neo-açoriano, o novo açoriano, ou o neocolonial, né, que é um modelo que está dando essa referência de destaque para Porto Belo também. Então, todas essas razões de turismo, de cultura, com muito diálogo, com muito debate, com muita discussão, mas também assim, sendo capitaneada por pessoas de bastante eficiência, é o que fez com que a gente tenha tornado a cultura aí um símbolo de tão grande importância, né, para o município de Porto Belo. E o fator de transformação de uma realidade, assim como a educação, o esporte, também é a cultura, né? E acho que a cultura talvez seja o que a gente conseguiu mais avançar. Prefeito Evaldo, a gente agradece toda a atenção dispensada à nossa equipe ao longo desse ano de 2014.
Nós tivemos aí bons momentos para relatar tudo que Porto Belo oferece para a nossa região, com certeza, e essa é a expectativa para o próximo ano, para 2015, que a gente continue nessa parceria e que relate à nossa comunidade tudo que Porto Belo tem de bom e que faz de bom em prol da sua comunidade. Por isso a gente agradece mais uma vez e deseja ao senhor um feliz ano novo, a toda a comunidade de Porto Belo, e que em 2015 nós estaremos aqui relatando todo esse trabalho novamente, assim como foi esse ano 2014, viu? Sidney, eu que te agradeço toda a equipe da Rádio Vale, agradeço a todos aqueles que nos ouvem, pela parceria que você acabaste de mencionar. Desejo também a todos um ótimo 2015, que eu tenho certeza que vai ser. Nós, em âmbito de município, nós sabemos que o terceiro ano é sempre melhor que o segundo. Na verdade, dos 4 anos de gestão, o segundo é o mais difícil, né? O primeiro, as pessoas nos aceitam pela expectativa, porque sabem que é o primeiro. O segundo é o de organização, onde o trabalho pouco aparece. O terceiro é onde ele começa a aparecer, e o 4º ano onde o produto está todo consolidado. Então, eu tenho certeza que o terceiro ano vai ser muito melhor que esse. E tenho certeza também que nós vamos estar muito juntos ainda para poder levar essa informação boa para toda a comunidade de Porto Belo e avançar cada vez mais nesse sentido ético, com esse espírito, né, de fraternidade que nos exige não só o campo público, né, não só a ordem pública, mas também a sociedade como um todo. A gente precisa resgatar um pouco isso. Acho que 2015 pode vir nesse caminho, que a gente resgate cada vez mais a fraternidade entre nós.